Quero dizer da nossa alegria em estar na casa do Senhor. É bom, é necessário e nós nos satisfazemos na presença de Deus. Eu quero convidá-los a fazer leitura de um texto bíblico no livro de Jó, capítulo 1, o versículo 1 e depois do versículo 6 ao 12. Cumprimentar o pastor Osmar, vice-presidente da igreja, em pessoa dele e todos os demais obreiros, dizer que uma responsabilidade grande para nós é trazer a palavra de Deus e com toda a estima que temos por cada um dos senhores. Glória a Deus. Encontramos? Amém? Diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem sincero, reto e temente a Deus. Em muitas versões, e na maioria acredito, a tradução diz: era um homem íntegro. Quantos tem aí íntegro? Íntegro, né? Amém. Versículo 6. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus, desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus de balde? Porventura não o cercaste tu de bens a ele e a sua casa, e a tudo o que tem? A obra das suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra. Mas estendeste a tua mão, porventura, o 10, vamos repetir o 10. Porventura não o cercaste tu de bens a ele e a sua casa, e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Amém. O livro de Jó é um dos livros de mais difícil interpretação devido à sua complexidade teológica e poética. Ele é um livro que começa com uma prosa, continua com a poesia e finda com uma prosa. Uma das principais, ou a principal, para que não dizer, dificuldade que se encontra no livro de Jó, é o enredo, aceitar o enredo propriamente dito. Porque o enredo descreve uma reunião de Satanás com Deus e com os filhos de Deus. E aí vem a primeira questão que muitos, que nós, de forma geral, ficamos questionando. Mas vem cá, Satanás se reúne com Deus? A segunda dificuldade que temos é a trama entre Satanás e Deus, e em que Deus submete Jó ao sofrimento.
Não é fácil de entender isso. Por que Deus faz esse tipo de coisa, negociando com Satanás a vida de Jó? E um outro ponto também que temos dificuldade de entender é quanto à recompensa. Porque parece que, por exemplo, Jó perdeu todos os filhos. Ter outros 7 filhos, do nosso ponto de vista, parece que não é suficientemente recompensatório. Quem perde um filho não tem recompensa. Então é bastante difícil de entender o livro de Jó se nós não olharmos com um olhar criterioso e contextualizado e com muito temor de Deus. Nós não temos a pretensão aqui de esclarecer todos os detalhes dessa narração bíblica. Até acho, modestamente, que ninguém é capaz de esclarecer todos os pontos de dúvida que existem na descrição do livro de Jó. Para nós, está claro que Deus quis deixar claro, e um dia nós entenderemos tudo aquilo que nós não pudermos compreender hoje, porque a Bíblia diz que aquilo que Deus revelou é para os homens, o que Ele não revelou é para Deus. Existe uma trama no mundo espiritual muito grande e que não se entende do ponto de vista natural. Vamos começar então com o verso 1, que descreve quem é Jó. O verso 1 diz que havia um homem na terra de Uz, e esse homem era íntegro. Esse termo íntegro, ele significa perfeito. É claro que não tem a concepção de perfeito comum dos nossos dias. Porque para nós um homem perfeito é aquele homem que não comete erros. Mas, do ponto de vista bíblico e aos olhos de Deus, o perfeito não é o que não comete erros. Perfeito tem a ver com integridade, com totalidade, com plenitude. A raiz desse termo está em Gênesis capítulo 17, quando o Senhor Deus diz para Abraão: anda na minha presença e sê perfeito. Então Deus exige de nós a perfeição, portanto, não pode ser, não podemos ter esse termo como algo que diz que não erramos, ou conceituar como sem erro, não. Deus considera como perfeito aquilo que é de todo o coração, ou com tudo o que temos, a nossa totalidade. Isso para Deus é perfeito. Deixa eu tentar esclarecer para os irmãos. Eu tenho uma experiência pessoal, mas para não trazer para o lado pessoal, eu vou usar apenas como um exemplo. Uma criança de 3 anos que faz um desenho num papel, ela faz uns rabiscos, e ela apresenta para o seu papai e diz: olha só, papai. E o papai olha e vê que é uns rabiscos. Mas a criança, e o pai pergunta: o que é isso? E ela diz: é papai. Se apresentar aquele desenho para qualquer outra pessoa e perguntar o que é isso, as pessoas dirão: é um rabisco qualquer. Mas se perguntar para o papai o que é isso, o papai vai dizer: é a perfeição. Porque é tudo o que a criança pode descrever ao seu respeito. É tudo o que a criança pode demonstrar a respeito do pai. Ela deu tudo o que tinha para retratar o pai naquele papel. E é por isso que nós vamos encontrar o Senhor Jesus perguntando para um doutor da lei, em Lucas 10, e diz, quando ele pergunta para Jesus: o que devo fazer para ser salvo? O que devemos fazer? E Jesus pergunta: o que diz a lei e como você a lê? E ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com toda a tua força. O que é isso? Plenitude, completude, tudo o que tem. Deus não exige de nós que nós conheçamos muita coisa, mas Ele exige que nós o sirvamos com tudo o que conhecemos.
Deus não exige de nós que nós saibamos, mas Ele quer que com o que nós sabemos, nós o sirvamos. Para Ele isso é perfeito. Alamachura manda candalama. Isso é precioso. Aleluia. Por isso que o Senhor pede: filho meu, dá-me o teu coração. Que coisa linda. Aleluia. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. Adora o Senhor com tudo o que você tem. Deus espera de nós que nós o adoremos com tudo o que nós temos e com o que nós sabemos fazer. Quando existe reserva em nosso serviço a Deus, em nosso culto, o nosso culto não é perfeito. Se nós não servimos a Deus com o nosso tudo, se existe alguma área da nossa vida que não está entregue, que nós não coloquemos à disposição dEle para glorificá-lo, então o nosso culto não é perfeito. Aleluia. E a Bíblia diz que Jó era perfeito. Aleluia. Isso significa que Jó, aleluia, adorava a Deus com sinceridade absoluta. Amachai. Ele adorava a Deus com autenticidade. Não havia absolutamente nada na vida de Jó que não fosse para a glória de Deus. Aleluia. Aleluia. E obviamente isso incomodava alguém. Aleluia. Aleluia. Na continuidade o texto diz que Jó, ele era reto. Isso diz respeito ao caráter justo, sem maldade, que primava pelas coisas certas, sem aquele homem que não fica fazendo curvas para atingir os seus objetivos. Ele é sincero, honesto, puro de coração. A Bíblia diz que ele era temente a Deus. Ele era íntegro, perfeito, a adoração dele era inteira, sem reserva. Ele era reto diante dos homens e ele era temente a Deus. Isso significa que tudo o que ele fazia era pautado no temor de Deus. Toda a vida dele era balizada em Deus. Agrada a Deus ou não? Deus será glorificado na minha vida ou não? Aleluia. Poderei fazer com Deus, na presença de Deus. Tem um hino maravilhoso que eu gosto muito que diz: que meus pés somente vão onde os santos possam ir. Aleluia. Quando eu digo que Jó era um homem temente a Deus, ele só ia, aleluia, onde Deus pudesse estar com ele. Ele só fazia aquilo que Deus fazia com ele. Aleluia. Ele era temente a Deus. E por fim, ele evitava, fugia, se afastava do mal. Ele não tolerava o mal, ele não flertava com o mal, ele não se avizinhava com o mal, ele se distanciava, fugia do mal. Esse é o homem de quem nós estamos falando. E este comportamento de Jó, ele incomoda nada mais e nada menos do que alguém chamado Satanás. Por quê? Deus tinha exclusividade em Jó. Não havia espaço para a influência mundana, diabólica na vida de Jó. Jó era íntegro e adorava a Deus. E o Satanás se incomodava. Aleluia. Por que será? Aí nós vamos encontrar então, no versículo 6 em diante, a Bíblia diz que havia uma reunião de Deus com os filhos de Deus. E aqui entra alguns questionamentos. Quem eram os filhos de Deus?
Possivelmente, mas provavelmente, trata-se dos anjos, os pais ou os rabinos mais antigos, inclusive a Septuaginta, a tradução da Septuaginta, os tradutores traduziram esse texto, filhos de Deus, como anjos. E diz a Bíblia que Deus estava, então, reunido com os seus anjos, e Satanás aparece. E veja que Satanás, a pergunta é, por que Satanás então está na reunião de Deus com os seus filhos, com os anjos? Primeiro, antes de entrarmos nesse detalhe, nós precisamos entender o contexto histórico. Nós estamos falando de uma época em que não se falava em devido processo legal. O que é o devido processo legal que aqui no Brasil nós conhecemos? O devido processo legal diz respeito a uma vítima, um acusador, o promotor, que é o advogado acusador do acusado, promotor que está do lado da vítima e acusa, ele é o advogado da vítima que acusa o acusado. Do outro lado está o acusado com um advogado que defende o acusado. E um juiz que julga. São 5 partes, correto? Esse é o nosso mundo jurídico. Tem uma vítima, tem um acusado, tem o promotor público que está com a vítima acusando, o defensor que está com o acusado e o juiz para julgar. Na época desse contexto histórico, dentro desse contexto histórico, a vítima, ela recorria ao ancião e ela mesma, a própria vítima, tinha a função de promotor, de acusação. A própria vítima acusava o malfeitor, o acusador, aquele que lhe fez mal. A própria vítima. E o juiz fazia a parte do advogado de defesa. O próprio juiz apresentava a defesa do acusado e a vítima argumentava, requerendo, reivindicando seu direito. Era assim que funcionava. Satanás, ele se apresenta diante de Deus dentro de um contexto legal. Ele não é bem-vindo na reunião. Ele não vai lá porque ele é convidado por Deus. Ele é estrategista. Satanás é astuto. Ele é maligno. Deus está reunido com os seus filhos e você observa que o escritor diz, também Satanás estava lá. Esse também tem um tom de ironia, como quem diz, ele apareceu sem ser convidado, se intrometeu, se apresentou onde não devia estar. Só que para ele chegar lá, ele precisa de uma fundamentação. Ele aparece na reunião. O Senhor então pergunta para Satanás, de onde vens? Esse de onde vens, de Deus, ele também tem um sentido irônico, do tipo, o que você está fazendo aqui? Como que você chegou aqui? Te conheço de algum lugar? É um tom irônico, estamos falando de poesia. Esse de onde vem? E Satanás responde, eu vim de rodear a terra e passear por ela. Essa resposta de Satanás reivindica um direito dele. Esse rodear a terra e passear por ela não significa que Satanás estava vagando sem finalidade.
Esse passear por ela significa verificar, fazer vistoria naquilo que me pertence, para ver se não há nenhuma desordem dentro daquilo que eu quero, para ver se não há nenhuma insurreição. Eu estava verificando o que é meu. É por isso que nós vamos encontrar no livro de Gênesis que Deus, todos os dias, visitava o jardim do Éden. Deus não ia passear à toa, aleluia. Ele ia ver, conversar com o homem, ver como o homem estava. Quando Satanás diz, eu vim de rodear a terra e passear por ela, ele diz, eu vim de verificar a minha propriedade, porque quando o homem pecou contra Deus, ele entregou o planeta Terra nas mãos de Satanás, e nós vamos encontrar a Bíblia dizendo, que o mundo jaz no maligno, a terra por legalidade é de Satanás, e é por isso que nós vimos o que vimos no mundo. A intervenção divina no mundo só pode acontecer pelo sacrifício vivo e santo de Cristo no Calvário. E o sacrifício de Cristo no Calvário, ele é retroativo também. Qualquer um do Antigo Testamento que adorou a Deus, adorou pelos méritos de Cristo, porque foi alcançado pela graça, aleluia, manifestada no Calvário, porque havia uma promessa, era Deus agindo e aceitando o relacionamento com o homem, fundamentado na sua promessa, porque ele disse, levantarei a semente da mulher, e vai te esmagar a tua cabeça, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E é por isso que nós vamos ver a prática de sacrifício desde o início, porque o sacrifício estava dizendo, eu vou tomar providência, eu estou me comprometendo, então qualquer um pode me adorar, nesta fé, aleluia, sendo alcançado por esta graça, que futuramente eu manifestarei. Então qualquer pessoa que se relacionasse com Deus, porque o homem não tinha como, diz a Bíblia que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Ninguém pode relacionar-se com Deus, mas o Cordeiro morto, desde a fundação do mundo, aleluia, o sangue do Cordeiro, vertido na cruz do Calvário, nos reconciliou com Deus, e esse sacrifício também é retroativo. Por isso, os do Antigo Testamento serviram a Deus e o adoraram, porque havia um Cordeiro, oh aleluia, predestinado, preparado, glória a Deus, e nós hoje temos como passado, né? Aleluia. Então o próprio Jó, ele adorava a Deus fundamentado, ele não sabia logicamente, mas a justiça de Deus aceitava, aleluia, propiciava a adoração de Jó, através do sacrifício de Cristo. Não sei se os irmãos estão entendendo. Aleluia. Só que o sacrifício de Cristo e a reconciliação do homem com Deus não é automática, não é para todo mundo. Existe um pré-requisito. Qual é o pré-requisito? Consciência de pecado, arrependimento, quebrantamento de coração. Diz Deus no Antigo Testamento, um coração quebrantado e contrito não rejeitarás, ó Deus. Qualquer coração quebrantado e contrito neste mundo, aleluia, que receba Cristo como seu Salvador, ele tem liberdade para chegar diante de Deus, nosso Senhor, aleluia, sem peso de consciência e sem dívida alguma. Portanto, para que Jó pudesse adorar a Deus, a sua adoração precisava ser autêntica, legítima. Ele não podia adorar a Deus por outra razão qualquer que não fosse sincera. O sangue de Cristo só alcançaria Jó se o seu coração fosse sincero. É a mesma coisa hoje. Aleluia.
O que Deus exige de nós é a sinceridade de coração. Não basta sermos religiosos de aparência. Não basta professarmos uma fé que nós não praticamos. É necessário que nós hoje vivamos com sinceridade, com o que a Bíblia chama de perfeição. Aleluia. Com tudo que temos, com tudo que somos, sem reservas e sem condicionamento. Adoro a Deus pelo que Ele é. Tem um hino que diz: eu adoro pelo que Ele é. Aleluia, eu não adoro pelo que Ele faz, mas eu adoro pelo que Ele é. Aleluia, se Ele fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus. Aleluia, aleluia. Eu te adoro, Senhor, pelo que Tu és. Pelo que Tu és. Glória a Deus. Adorar a Deus pelo que Ele faz é corrupção. Deus não pode, porque Ele é santo, Ele é justo. Deus não pode fazer nada em teu favor para que você o adore. Isso significa propina, compra de devoção. Deus não faz. Quando as pessoas condicionam sua adoração àquilo que Deus pode fazer por ela, ela está se afastando do amor de Deus, porque o amor de Deus é puro, não aceita barganhas. Aleluia, oh aleluia, o amor de Deus é santo, é precioso, demais para ser negociado. Aleluia, Ele espera de nós. Aleluia, essa adoração sincera. É por isso que o Senhor Jesus disse à mulher samaritana: oh, aleluia, chegou a hora, chegou, em que os verdadeiros adoradores, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E o Pai procura os que assim o adoram. Oh, tem adorador aqui? Oh, aleluia, aleluia. Oh, glória a Deus, eu adoro. Oh, meu Deus do céu, que coisa preciosa. Aleluia, aleluia. Então Satanás, porque na época, no contexto histórico, as pessoas tinham como aceitáveis a Deus aqueles que eram abençoados. A riqueza, a prosperidade era símbolo de estar bem com Deus. A pobreza e a miséria era símbolo de que estavam sendo amaldiçoados. A doença era símbolo de castigo. E é por isso que está descrito que Jó era o homem mais rico da face da terra, daquela região. Ele era riquíssimo. E quando Satanás chega diante de Deus, ele chega como Satã. Satã significa o advogado de acusação. Ele chega como vítima e como acusador ao mesmo tempo. O que ele diz? Tu estás intervindo ilegalmente. Jó está sendo atendido por você, abençoado por você, mas é ilegal, não pode, a terra é minha. Eu não estou tendo acesso à vida dele, mas ele é meu, a terra é minha. Só que tem um detalhe, o Deus Todo-Poderoso já sabia o porquê que Satanás estava chegando lá. Então, quando Satanás chega e Deus pergunta: de onde vem Satanás? E ele diz: eu vim de rodear a terra e de vistoriá-la. E Deus, quando Deus diz assim: tem visto meu servo Jó, é como se Deus estivesse dizendo para ele: eu sei que você veio questionar a vida de Jó, só que Jó é íntegro.
Aleluia. Jó me adora. A adoração de Jó é verdadeira. Eu sei que você veio porque tu não tem acesso à vida de Jó. Ele não dá espaço para você. Ele tem contato comigo. Ele me adora todo dia. Aleluia. Aleluia. E aí o Jó diz assim, mas tu não pode porque a adoração dele não é verdadeira. Ele está te adorando porque ele é rico. O Senhor deu riqueza, deu tudo para ele. Tira dele o que ele tem e verás que ele te abandona. O que diz Satanás? A adoração desse servo que tu tanto ama é condicionada. Que Deus tenha misericórdia de nós. Não tem adoração condicionada aqui, né? Aleluia. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta se abrir, Ele é Deus. Mas se não, continua sendo Deus. Se a luta vier, Ele é Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus. E o Senhor conhece os seus. E aí vem a outra dúvida. Por que Deus aceita então a barganha de Satanás, se Ele sabe que a adoração de Jó é perfeita? Entenda, Deus sabe. Mas era necessário que o mundo também soubesse. Era necessário que os anjos soubessem. Era necessário que aqueles homens daquele contexto soubessem. E era necessário que você e eu, hoje aqui, soubéssemos. Aleluia. Oh, aleluia. E que é necessário. Aleluia. E que Deus não negocia, que o seu amor é puro. E que a adoração que Ele espera de nós é incondicional. Aleluia. É lindo, não é, irmão? Oh, aleluia. É precioso, não é? O Deus é maravilhoso. Irmão, Deus é puro. Deus é santo. É precioso. Ele é belo. Ele é íntegro. Ele é verdadeiro. Ele é justo. Ele é reto. Deus é soberano e fiel. Não pula fila. Não quebra a regra. Ele atua com perfeição e justiça. Mas aonde Ele encontrar um coração sincero, legitima a sua operação. E ninguém, absolutamente ninguém pode impedir um verdadeiro adorador. Aleluia. Quando o Senhor diz para Satanás, você vem reivindicar Jó, e ele diz sim, ele te adora por conveniência, e Deus diz não é por conveniência. E veja bem, irmão, tendo em consideração o contexto jurídico, o acusador está acusando o Deus, e não há um juiz. E é por isso que Satanás chega exatamente numa reunião, porque ele expõe, ele questiona a legitimidade e a pureza do amor de Deus. Ele acusa Deus de propina. Ele acusa Deus de que Jó não é sincero. E todos quantos estão acompanhando precisam saber que há na terra verdadeiros adoradores. Oh, lamachura manda candalamacha. Oh, aleluia. E Satanás também tem que ver que há verdadeiros adoradores. Oh, aleluia, e eu tenho certeza que aqui nesta noite, Deus tem verdadeiros adoradores que o adoram incondicionalmente. Pode ter certeza que Satanás não está contente com você. Aleluia, ele continua sendo o acusador, mas hoje nós temos um advogado de defesa chamado Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia, ele diz: filhinhos, se vocês de alguma maneira, de alguma forma pecar, temos um advogado diante do Pai, Jesus, ele é justo. Aleluia, ele intercede por nós. Temos um advogado diante de Deus. Aleluia. Então Deus manda, permite, veja bem, não é a vontade de Deus, não é o que Deus quer.
aleluia, ele permite que Satanás toque na vida de Jó, ao ponto de tirar tudo o que tinha. Num só dia, ele perdeu tudo, o homem mais rico ficou sem nada. Satanás voltou diante de Deus e diz: mas se tocar na saúde dele, ele se entrega. O Senhor diz: pode tocar, só não mate. Aleluia, eu sei quem são os meus adoradores. A Bíblia diz: o Senhor conhece os que são seus. O mundo irá saber que eu tenho adorador nessa terra. Aleluia, aleluia. Satanás tocou na saúde de Jó. Jó ficou leproso, cheio de feridas. Diz a narrativa bíblica que Jó estava cheio de pus em todo o seu corpo, e a única parte que não tinha pus era na sua gengiva. Ele sentia dor, ele emagreceu, ele se assentou no monturo, ele coçava as suas feridas com caco de telha, ele se questionava, ele falou um monte de tolice, mas ele nunca abandonou Deus, e nunca deixou de adorá-lo. Ele não sabia por que isso estava acontecendo, ele não tinha explicação e ninguém podia explicar, porque o que acontece no mundo espiritual ninguém explica. Aleluia, a única coisa que Deus espera é a nossa fidelidade. Eu não entendo por quê, eu não sei o que está acontecendo, mas Senhor, Tu me tens, eu Te adoro, eu Te sirvo incondicionalmente por onde eu andar e onde eu estiver. Tu me tens inteira. Aleluia, 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 glória a Deus. Alguém pode me perguntar, eu tenho que encerrar, mas pastor, eu terei que sofrer como Jó? Isso é necessário? Entenda uma coisa, deixa eu te falar, só existe um Jó, assim como só existe um Abraão, assim como só existe um Paulo, assim como só existe um Moisés, aleluia. Agora, o Deus de Jó é o mesmo Deus puro e verdadeiro, e o amor e a devoção que Ele exige é a mesma, é com exclusividade também. Aleluia, aleluia, com exclusividade. Ele não aceita dividir. Tem um hino lindo que eu amo, que diz: não dividirei a minha adoração, exclusivo é no meu coração, eu vivo só para Ti, não abro mão do céu, aleluia. Mesmo diante da morte, eu quero ser fiel. Oh, aleluia, Deus está esperando que os fiéis se manifestem na terra. Alamachura manda candalamachai. E digam para quem quiser ouvir, haja o que houver, digam o que quiser dizer, chamem-me do que quiser chamar, me ofendam, me critiquem, me punam, mas eu continuarei adorando, eu continuarei adorando, eu continuarei. Aleluia. A nossa fidelidade, ela exalta Deus. A nossa fidelidade, aleluia, ela libera a justiça de Deus na nossa vida. Você está me entendendo? Deus não pode fazer para ser adorado, mas quando Ele é adorado sem fazer, aleluia. Você está me entendendo? Aleluia. Você quer ver uma coisa? Sadraque, Mesaque e Abdenego, eles estão ameaçados à fornalha de fogo. E o rei diz assim: aquele que não se dobrar diante dessa estátua será jogado na fornalha de fogo. E eles não se dobram. Mas espera aí, eu estou falando de fornalha de fogo. Aí o rei diz: não, eles não entenderam, não pode ter entendido. Eu estou falando de fornalha de fogo. Manda até eles e diz assim: olha,
o rei mandou dizer que ele vai dar mais uma chance. Ele não quer ser injusto, de condenar indevidamente. Vai mandar tocar, ele vai fazer tudo de novo. Ele vai tocar de novo. Só que tem um detalhe, ele vai mandar aquecer essa fornalha 7 vezes. E diz o rei, eu quero ver quem é que pode livrar vocês da minha mão. Aleluia. Se fosse eu, talvez dissesse assim, tu vai ver que Deus vai me livrar, eu sei que Ele me livra, Ele me guarda, Ele me cuida. Não, sabe o que eles disseram? Olha, rei, o Deus que nós servimos, Ele tem poder para nos livrar da tua mão. Mas se Ele vai nos livrar ou não, é problema dele. Aleluia. Agora, quanto a nós, permaneceremos fiéis. Nós permaneceremos fiéis. Irmão, você acha que foi em vão que o 4º homem entrou na fornalha? É porque havia 3 homens fiéis. Aleluia, Deus não fez, entendam, Deus não fez. Deus não livrou eles da fornalha. Eles foram jogados na fornalha, mas mesmo Deus não fazendo, eles foram fiéis. E quando a fidelidade deles foi demonstrada sem Deus fazer, aí Deus se levanta e diz assim, só que vocês esqueceram que eu tenho poder sobre o fogo também. Aonde tem um fiel aqui nesta noite. O mundo não sabe o que Deus pode fazer na tua vida. Ninguém imagina o que Deus pode fazer na tua vida, quando a tua fidelidade for constatada. Aleluia, a fidelidade a Deus, honra a Deus, libera a justiça de Deus. Por isso, a Bíblia exige, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem não for fiel, não chega lá. Irmão, Paulo foi decapitado. Aleluia. E pouco antes dele ser decapitado, ele disse, eu estou sendo entregue como libação. Oh, aleluia. O que ele está dizendo? Eu vou ser morto. Ele sabia. Aleluia. Mas ele diz assim, eu combati o bom combate. É o fim da minha carreira, eu acabei a carreira. Mas eu guardei a fé. Sabe o que significa? Eu fui fiel. Eu permaneci fiel. Aleluia, eu estou de pé. Eu quero te ver de pé, irmão. Até o fim. Não deixa que nada abale a tua fidelidade. Eu quero ver vocês no fim comigo. Aleluia, eu quero que Deus seja glorificado na sua vida. Eu quero pertencer a uma igreja fiel, que não tem uma adoração condicionada. Oh, meu Deus do céu, Satanás faz de tudo para corromper a tua adoração, para condicionar a tua adoração, porque fazendo isso, aleluia, ele te afasta do amor de Deus. Aleluia, o amor de Deus não pode se manifestar na sua vida, porque ele é puro. Aleluia, ele exige fidelidade e exclusividade. Aleluia, é por isso que Paulo declara, a minha ardente expectativa, ele está preso quando ele diz isso, a minha ardente expectativa e esperança, é de que em nada eu seja confundido, mas de que Cristo seja glorificado no meu corpo, quer seja na vida, ou quer seja na morte, porque para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Se eu viver, eu vivo para vocês, se eu morrer, eu passo a estar com o Senhor. Aleluia, o que Paulo está dizendo, eu tenho um compromisso de fidelidade a Deus. A minha vida é dele, é para ele que eu vivo. Não tem outro motivo nesta terra senão ser fiel. Aleluia. Paulo em Romanos 8, 38, 39 diz, nada pode me separar do amor de Deus. E muitos aqui
Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Conhecem esse texto que diz assim: pois eu estou convencido de que nem a, olha aqui, ó, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, aleluia, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que nos mantém no amor de Deus? A nossa fidelidade. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Versículo 13 de Filipenses 4 diz assim: aleluia, tudo posso naquele que me fortalece. E esse texto, erroneamente, ele é usado, aleluia, como uma declaração de conquista. Quando eu quero alcançar alguma coisa, eu posso, porque Deus me fortalece, mas não é uma declaração de resistência. Se você olhar o contexto, ele vai dizer: eu sei passar necessidade, e sei ter abundância, aleluia, eu sei passar fome, e sei ter comida, eu sei passar dor, e sei também não, eu passei por todas as situações, eu fui submetido às piores provas, mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O que ele está dizendo: ninguém vai me tirar da presença dele, não há nada neste mundo, eu posso permanecer. O que eu venho dizer para você hoje, é que Satanás quer colocar na sua mente, dizendo que é difícil, que não é possível, que não dá, mas eu vou dizer para você o que disse Paulo, aleluia, tudo posso naquele que me fortalece, aleluia. Ele não espera de nós a vitória, entenda, Deus não espera de nós a vitória, Ele espera uma postura de vencedor, aleluia. Põe-te em pé e eu falarei contigo. Aleluia, levanta, oh glória a Deus, reaja, eu sou contigo, irmão. Deus não espera que nós tenhamos condição, o que Ele espera é uma sinceridade de coração, e muitas vezes dizer como disse, aleluia, aquele publicano, glória a Deus, que batia no peito e dizia: Senhor, tenha misericórdia de mim, pecador. Aleluia, muitas vezes nós chegamos diante de Deus dizendo: Senhor, tenha misericórdia de mim, pecador. Olhamos para nós e não vimos nada de bom, olhamos para nós e não vimos nada, aleluia, de relevante. Olhamos para nós e dizemos que nós somos falhos, erramos tanto, aleluia, não sabemos fazer muita coisa, até mesmo cantar, até a letra nós não sabemos, mas quando esse hino sai lá do coração com sinceridade, aleluia, não entendemos de música, não sabemos sequer a letra do hino, mas cantamos com integridade de coração, chega aos olhos de Deus com perfeição, e Ele diz: essa adoração é perfeita, é incondicional, aleluia. Muitas vezes na dificuldade, na dor, mas ela me louva, aleluia. Tem um hino que diz: então louve. Está chorando, louve. Está doendo, louve. Está gemendo, louve. Cante, adore o nome dEle, aleluia, porque é melhor sofrer na presença do Senhor e permanecer fiel do que viver longe dEle. Vamos estar de pé. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu quero orar por você que quer ser fiel comigo, aleluia, que tem no coração a disposição de: Senhor, conta comigo nesta geração. Vem aqui na frente neste momento, em nome de Jesus, aleluia. Tem gente aqui que está disposto, aleluia, a levantar neste presente século, neste momento em que a igreja está desafiada, meu Deus do céu, está afrontada pelos infernos, e quer dizer: eu quero dar as mãos e ser fiel, aleluia. Vem aqui na frente, nós vamos orar rapidamente neste momento, fazer uma renovação, oh aleluia. Deus está olhando, aleluia. Deus está procurando os fiéis da terra, Deus
Deus está com seus olhos à procura dos fiéis da terra, daqueles que lhe adoram incondicionalmente. Você já pode começar a adorá-lo aí. Levante as suas mãos e o adore, mas adore com sinceridade. Diga o que realmente o teu coração sente. Glorifique, aleluia, com autenticidade. Diga: Senhor, tu me tens integralmente, não há nada que me impeça. Dá para cantar o ainda que? Para te servir, Senhor, eu tenho que chorar. Aleluia, vamos cantar e adoramos o nome do Senhor. Aleluia, porque servir a Deus é coisa séria. Lama, charamanda, candalama. Oh, aleluia, o reino é coisa séria. Custou preço de sangue, custou caro. O amor de Deus é puro. Oh, aleluia, Ele é santo. Ele exige santidade, Ele exige fidelidade, Ele exige perfeição. Oh, aleluia. Do meu coração. Oh, Jesus, não dá para viver sem sentir a tua presença. É maravilhosa. Oh, aleluia. Tão carente, mas eu estou de novo aqui. Eu quero o teu poder. Oh, aleluia, aleluia. Ainda que chorar, porque comigo tu, oh, aleluia, sofrer contigo é bem melhor do que errar. Aleluia, haja o que houver, digam o que quiserem dizer. Ela machura manda candalama, eu o adorarei. Aleluia, como sinal que tu estás neste lugar. Pai amado e santo, amachura manda candalama, aqui está a tua igreja, que te adora, que te serve, alamacharamanda candalama, e que aqui em Alvorada hoje, alamacharamanda candalama, decide te adorar incondicionalmente. Aleluia, e nós oramos para que o poder do alto nos agigante. Aleluia, que sejamos revestidos de glória, para que o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém.